Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 347, gravado em 1º de setembro de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café de verdade, então pegue o seu café e vem conosco. Você está tomando café, Vinícius? Eu tô tomando um chá. Eu esqueci, então só tô aqui com Eu tô tomando um chazinho a aqui. garrafinha vazia. Nossa aqui senhora, uma Segurança garrafinha Legal. velha de guerra. Essa aqui Essa caiu, toda batida. Tem boa. valor sentimental. Tô vendo. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurançalegal no Twitter, no Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social, tem essas duas arrobas que nos confundem. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurança legal ou o apoia.se/segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Sempre lembrando, né, Vinícius, que a gente conclama os ouvintes para, se puderem colaborar, ajudar, recomendar, né, fazer esse tipo de conteúdo não é fácil, envolve aí produção, pós-produção, né, envolve uma série de coisas, então considere, né? Aproveitando, vamos fazer em faça com o nosso já amigo, porque não é de hoje que ele nos acompanha, professor Fábio Cordeiro, lá da PUC Minas Gerais. Tá? A gente hoje desencavou um e-mail dele aí que ele mudou uma semana atrás, que a gente não tinha visto. O Guilherme até respondeu agora um pouco antes da gente iniciar a gravação. O professor Fábio, ele, quando a gente fez a live dos 10 anos, de repente começou a pipocar um monte de gente de Minas, da PUC Rio e tal. E aí ele falou, eu sou professor... PUC Minas. Falei PUC Rio? Fui no embalo. Na PUC Minas daqui a pouco ele disse, não, eu sou professor aqui na PUC Minas e eu botei a minha turma toda pra entrar, pra assistir e tal. Então, assim, faça que nem o professor Fábio Cordeiro, tá? Um grande abraço, Fábio. E a resposta da tua pergunta já foi lá no e-mail. Não vamos dar spoiler aqui, né, Guilherme? Vamos deixar quieto. Vai que rola lá, depois a gente... Exato. Tá? Vinícius, então vamos começar aqui com as nossas notícias da semana, né? Uhum. A primeira... Eu posso começar, né? É o nosso combinado aqui, né? Manda ver. A primeira envolve um pouco do que a gente tem falado nos últimos tempos sobre as questões que se relacionam com os LLMs e esses modelos, né, de Large Language Models operados ou mantidos aí por baixo disso, por inteligência artificial, redes neurais e tudo mais. Né? Cuja interface mais conhecida atualmente é o ChatGPT. É o ChatGPT, mas o ChatGPT é um dos é uma interface para... Né, o GPT, que usa o GPT... que é uma das... Isso. LLMs, né? E aí, qual é a questão, assim, que a gente até comentou no último episódio? Essas ferramentas todas, né, ou esses algoritmos, como a gente falou, né, eles vão... para que eles cheguem a esse estado de arte, dá para se dizer assim, de funcionamento e de eficiência, eles precisam ser treinados. Uhum. E esses treinamentos são feitos com a submissão para essas ferramentas todas, são né, raspados os dados, que é a tradução do scrap. Né? Não sei se raspar em português, não sei se é a melhor tradução, mas esses dados são raspados, são coletados, perfeito, da internet de diversas fontes, né, de fontes muito variadas, podendo passar desde materiais que estão lá na Wikipedia, códigos-fontes, aí, dependendo do caso, né, no caso lá do Copilot, mas também a gente sabe que há muitos materiais protegidos por direitos autorais, disponibilizados e disponíveis na internet. Então, o que o pessoal lá do The Atlantic, o Alex Reisner, descobriu é que ele teve acesso a uma lista de materiais com o nome
né, sugestivo de Books 3, né, sabe? Tem Books 1, Books 2 e tal. Ele até dá alguns detalhes ali sobre a pessoa que organizou isso e tal. E ele, além de jornalista, também é um pesquisador, ele fez alguns scripts lá para tentar tirar um pouco mais de informação dessa grande lista, né? Ou seja, ele tentou, porque era texto corrido, texto corrido, texto corrido, e claro que o interesse da pessoa que mantém essas ferramentas e que vai fazer o treinamento, não é propriamente tu simplesmente reproduzir aqueles livros, compreende? É um tipo de uso realmente diferente, né? É diferente de você, por exemplo, pegar 170 mil livros e colocar para fazer download num site, né? Que você vai ter, assim, a violação de direitos autorais, mas ali não necessariamente o modelo treinado vai repetir aquilo que está nos livros, embora, a depender do prompt que você colocar, é provável que ele consiga, sim, né, depender do prompt, repetir aquele material. Então ele, dentro desse material, ele fez uma organização né, para tentar identificar, ele identificou mais de 170 mil livros, que aí, né, a grande questão é que a Meta usou esse modelo que está aí na internet, que talvez não seria para ser utilizado por grandes empresas, né, A como a Meta Meta, dona, só lembrando, Meta dona do do Facebook, Facebook, do Instagram, do WhatsApp. para treinar um modelo de LLM deles. E ele constatou que livros pirateados foram sim usados, porque eles estão presentes. Ele encontrou 30 mil títulos da Penguin Random House, 14 mil da HarperCollins, 7 mil da Macmillan, 1.800 da Oxford University Press, ou seja, são coisas boas realmente, né? Não são quais que são editoras respeitadas, enfim, mas obviamente você tem aí uma possível violação de direitos autorais. E a questão é que alguns escritores ajuizaram uma ação contra a Meta, alegando que eles estariam violando as leis de copyright por usar os seus livros para o treinamento dos LLMs, né? E ele realmente identificou que isso aconteceu. E aí tem uma outra coisa, né? Eu acho que uma das grandes marcas dessas ferramentas de inteligência artificial que a gente tem visto hoje em dia é a grande opacidade, ou seja, a falta de transparência acerca do que foi usado para realizar o seu treinamento. Porque além de potenciais violações de direitos autorais, você também pode ter violações de dados pessoais. Então aí nós temos essa grande opacidade nesses modelos acerca do que foi usado para realizar o treinamento. Como eu dizia, né, como a gente já falamos isso outras vezes, eu tenho Sim. potencialmente aí problemas de proteção de dados pessoais, além dos problemas de eventuais violações de direitos autorais, porque tá bom, mas se ele varre a internet, se ele tá pegando coisas de fórum, se ele tá pegando coisas, né, que eventualmente estão em documentos aí, eu diria, não oficiais, com conteúdos, né, que a gente sequer sabe o que pode conter, né? Uhum. Potencialmente eu tenho dados pessoais assim. Tanto é assim que esse cara, eu não lembro se eu falei o nome dele, o Alex Reisner, Vinícius, ele encontrou um outro dataset chamado de The Pile. Que The nome, né? Pile. The Pile, que dentro dele contém o Books 3. E isso tá aberto na internet, ele inclusive coloca o link, a gente acessou ali, parece que tem 800 GB esse The Pile, né? Que além dos Books 3, ele continha diversas outras coisas, como legendas de vídeo do YouTube, documentos e transcrições de sessões do Parlamento Europeu, Wikipedia em inglês e e-mails da Arrow antes daquele escândalo lá de 2001. Então, isso traz um pouco algumas luzes trazendo algumas luzes para essa situação de grande opacidade que é como essas ferramentas são treinadas e claro, a depender do que foi utilizado para realizar o treinamento, eu vou carregar para dentro dela eventuais problemas como vieses e tudo mais, né? Claro que ele também coloca nessa reportagem uma certa tendência de tentar se defender, aí, claro, uma tendência, obviamente, que é sustentada pelas donas dessas ferramentas de LLM, de que o uso de obras para treinar a inteligência artificial não seria uma violação e estaria coberta pelo que os americanos chamam de fair use dentro do copyright law, lá, ou seja, que é
as possibilidades de uso de certos materiais protegidos por direitos autorais que não feririam, que não implicariam numa violação da lei. Então seriam uso justo, né? Usos permitidos, né? Na nossa lei, se não me engano, é o artigo 46 da Lei 9.610, estou abrindo aqui enquanto eu falo. Sim, 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais, aí ele traz ali uma listagem, né, desses usos possíveis, claro, sempre lembrando que há uma diferença entre a nossa lei de proteção de dados, né, o nosso formato de proteção de dados de civil law para a proteção de dados, que é o copyright, para a proteção de direitos autorais, né, do copyright americano. E aí, Vinícius, mudando já para a próxima notícia que está totalmente linkada com esta, o pessoal lá na França começou a bloquear, algumas empresas de mídia começaram a bloquear o tal do GPT-Bot. E eu te confesso, claro que esse mercado, né, esse ambiente, esse ecossistema, ele é muito dinâmico, né? Tem muitas coisas acontecendo, muitos aspectos técnicos. Eu não conhecia esse GPT-Bot. E a Rádio France e a France 24 estão bloqueando esse bot, além de outras empresas como New York Times, CNN, Reuters, Chicago Tribune e a ABC, que é uma rede... acho que é ABC News, né? Até não estou com a referência aqui, mas acho que é ABC News. E que estão bloqueando esse GPT-Bot. O que é o GPT-Bot? O GPT-Bot é nada menos do que um web crawler mantido pela Microsoft que fica varrendo a internet para pegar informações e assim treinar os modelos da OpenAI. Lembrando que esse web crawler, né, Vinícius? Não sei se tu quer dar uma palavrinha sobre isso, mas é algo que os próprios buscadores já precisam disso para funcionar, né, Vinícius? Exato, é a base do Google, a base do Bing, do DuckDuckGo e tudo mais, o do crawling. Do quê? Do KD, lembra do KD? Não lembro, cara. Um buscador lá da década de... Deus do céu, né? Agora tu... Yahoo, quem sabe? Alta Vista. Mas a questão é que o uso que... scrapping, ou fazer o crawling, no caso, dos sites, né? É até algo que é desejável, tanto que existe o SEO, né? Que é o Search Engine Optimizing, ou Optimizer, agora não lembro. Que você SEO, que você otimiza, organiza teu site justamente para facilitar o crawling, para facilitar a indexação pelo Google, porque daí o Google te ranqueia melhor e te mostra melhor nos resultados que tu tens interesse, né, resultados de busca que tens interesse em aparecer. É claro que já teve alguma discussão também, né, Guilherme, sobre a própria questão de buscadores darem respostas já direto na tela de resultados. Os snippets, né? Que já faz algumas vezes que tu não clique no site. Exato. Porque tu já conseguiu a informação que tu queria. E aí o buscador não paga. Não paga o... Né? Não passa por... Desculpa, né? Não paga. Não passa para quem é o dono do conteúdo aquele clique. Né, aquela visita e tudo mais, que vamos dizer assim, o dinheiro aí da internet, né, em termos de os cliques para lá, para quanto é lado. Então, já tinha uma coisa nesse sentido. Aí os próprios buscadores, inclusive, começaram a integrar com... O Bing integrou com GPT, com o ChatGPT, se eu não estou enganado. Então ele já te traz os resultados e traz já uma resposta dada pela IA. Né? Então, isso também vai tirando acesso a esses sites. E agora, o que se descobriu, já se sabia e tal, mas claro. Foi dito, eles disseram que treinaram desse jeito o ChatGPT, é que se utilizou o crawling para pegar conteúdo dos sites e treinar a IA. E aí aquelas coisas, né? Mas a revelação para mim, que eu não sabia, é que eles estão ativamente, eles possuem um web crawler ativo que pelo visto fica varrendo a internet para testar a ferramenta deles. Né? Mas claro, acontece que quando eles dizem que o GPT 3.5 foi treinado com dados até 21,
e o GPT-4 foi treinado com uma massa de dados ainda maior, mas também até 2021, por exemplo, não quer dizer que eles não tenham outros modelos sendo criados, sendo treinados nesse momento, o GPT-5, quem sabe, tá? Com uma massa ainda maior de dados e sabe-se lá com que dados, né? Então, é uma situação nova que nós temos, e que vai gerar muita discussão ainda de quem é um modelo treinado com conteúdo publicamente disponível na internet, né? A quem pertence esse modelo? Tu pode cobrar por isso? O Google cobra por pesquisar conteúdo que não é dele para ser o índice de conteúdo. E ainda no âmbito lá do Fair Use, você tem até discussões nos Estados Unidos e até ações judiciais sobre o fato do Google reproduzir aquelas fotos, né? Quando você busca por imagens, ele reproduz um thumbnailzinho da foto, né? E você tem discussões se isso seria Fair Use ou não. O fato é que me parece que realmente a gente vai ter que discutir esses aspectos, né? Eu vou mais ou menos no sentido do diretor de ambiente digital da France Media Monde, o Vincent, eu não sei como é que é Fleury em Vincent, francês. deve ser Vincent, não, Vincent seria em inglês. Vincent Fleury, eu não sei, eu não sei. Não sei, não E ele faz isso. disse que nós investimos, não quero passar vergonha para os nossos ouvintes que falam francês, ele diz que eles investem muito, né, como um serviço, eles investem dinheiro e investem em pessoal na criação de conteúdo. Nós não queremos que os nossos dados sejam usados de graça para treinar esses modelos. Nós não queremos que a OpenAI permita, né, não queremos permitir que a OpenAI crie valor com o nosso conteúdo. E eu acho que é um pouco até o que eu coloquei junto com o professor Cristiano Colombo no artigo que a gente falou sobre proteção IA e proteção de direitos autorais, né? É uma questão, acho que até além de direitos autorais, é uma questão de você estar produzindo valor, você está criando coisas que têm valor com base no trabalho alheio. Claro, isso também envolve os direitos patrimoniais dentro da proteção de maneira geral de direitos autorais, mas você também tem quase um enriquecimento sem causa, né? Que é um instituto lá do do direito das obrigações que talvez poderia ser aplicado o que a gente defendeu lá naquele artigo também, né? Certo? Perfeito. Vamos Puxa para a uma próxima. minha? Não, tem mais Não? uma. Mais uma, Tem mais uma. só mostra ali para nós, porque quem estiver nos assistindo pelo YouTube, né? Você está ouvindo esse áudio aqui no feed, mas algumas pessoas vão estar assistindo no YouTube, e a gente trouxe ali para mostrar um pouquinho como é a estrutura do GPT-Bot. Vai ficar no show notes também a documentação desse GPT-Bot. E saibam que, assim como ocorre, você que administra páginas na internet, sabe que você tem aquele arquivo chamado robots.txt, que você consegue bloquear os web crawlers dos buscadores, e a própria OpenAI dá as informações para que, se você quiser, você consiga bloquear o GPT-Bot também do robots.txt, ou se quiser algo mais, né, intenso, eles também dão os IPs de onde vêm as requisições aí para desse crawler. Perfeito, certo? perfeito. Agora, Vinícius, Agora, vamos para a próxima aqui do vazamento de dados do Fatal Model? vamos. Pode entrar nela também. Mudando agora radicalmente de assunto, e agora mais no âmbito da segurança da informação e como a segurança da informação ela é importante em todos os tipos de negócio, e às vezes até muito mais importante para a proteção da privacidade de maneira geral também, né? Em algumas situações, o que mostra essa ligação íntima entre proteção de dados e segurança da informação. Existe no Brasil segundo dito aqui, o maior site de serviços de acompanhantes, que é o chamado Fatal Model, um serviço reconhecido, paga publicidade aí até em outros podcasts e em outros locais aí, seja um serviço onde acompanhantes anunciam os seus serviços para que outras pessoas, enfim, as contatem, né? Ou seja, um serviço que possui aí uma sensibilidade bastante grande e que coleta dados pessoais sensíveis, né? Embora a pessoa que se cadastre lá, um eventual usuário do serviço, desses serviços, que se cadastre nesse sistema, cadastre seu nome, e-mail, né, e telefone, sei lá,
dados de cadastro. Esses dados não são pessoais por si só, são meros dados cadastrais. Ocorre... Só tem Pode um falar. detalhe, né, Guilherme? Acabou de cair um raio aqui na volta. Eu não cheguei a ver no lado de quem usa o serviço, quem é no cadastro de clientes de serviço, tá? Mas claro, as pessoas que se cadastram, as profissionais que se cadastram lá para oferecer seus serviços, elas descrevem coisas relacionadas às suas preferências sexuais e tudo mais. Tá bom que né, elas mesmas estão se cadastrando e colocando isso de forma pública. Publicamente, claro. De forma pública. Mas eu não sei, cara, pelo que eu vi ali pelo que a gente vê no acesso do que tem no front do site, eu não sei se de repente quem se cadastra também acaba não dando uma informação, mas eu não vi. Então, aí nesse caso, se o cliente de repente colocar qual é a orientação sexual dele, claro. Aí a gente já está falando diretamente de um dado sensível, de um dado pessoal sensível. E as próprias interações, né, que ele tiver com as acompanhantes e os acompanhantes lá de dentro vão denotar também outras inferências sobre o comportamento sexual dele, né? Exato. Agora, caso isso não exista, esse era o ponto que eu estava comentando antes, é que você terá ali uma situação em que o sujeito ele dá somente dados cadastrais, por exemplo, uma pessoa que só se cadastrou e não fez nada no site, mas a relação contextual daqueles dados cadastrais estarem dentro de um serviço de acompanhantes faz, na minha opinião, na nossa opinião, né, Vinícius? Acho que podemos sustentar isso com uma certa... fala com tranquilidade, né? Mas com uma certa tranquilidade que sim, eu tenho dados sensíveis ali porque denotam o comportamento sexual das pessoas. Então, o que se descobriu? O pessoal do HackRead descreveu esse achado do pesquisador em segurança chamado de Jeremiah Fowler. Eu até confesso que eu não pesquisei, Vinícius, sobre se isso repercutiu na nossa mídia brasileira aqui. Eu tenho uma série de feeds aqui, não vi, então aparentemente parece que teve mais importância lá fora do que aqui, que esse pesquisador ele conseguiu, né, ter acesso a 19 gigabytes de dados, 19,18 gigabytes de dados, com mais de 14,7 milhões de registros. Claro que não significa que são 14,7 milhões de pessoas, mas sim registros, né? Logs. Esses registros são de logs. Esses são só de logs. Esses 14,7 são só de logs. Tá. Mas também havia 2 bases de dados desprotegidas, sem senha, que continham aí dados de clientes e das acompanhantes, envolvendo informações como e-mail, informações de conta, dados de dispositivos utilizados. Eu não sei se tem aplicativo esse serviço, não sei, mas se tiver, potencialmente poderia coletar dados ainda do aparelho, né? IDs de usuários, IDs únicos, provavelmente, e também materiais da equipe de desenvolvimento, além, Vinícius, das chaves de acesso do AWS que foram expostas. Esse pesquisador avisou os mantenedores do site que prontamente corrigiram o problema. Tem também algumas outras informações técnicas aí, Vinícius. Cara, assim, foi um caso... Eu não sei se dá pra chamar de clássico, tá? Mas de falha de configuração, assim, catastrófica, total, de uso de um recurso em nuvem. Então, quando a gente fala em cloud computing, vamos colocar as coisas nas nuvens, na nuvem está tudo resolvido, né? Você tem que configurar as coisas. Você tem que proteger, restringir acesso aos recursos que você coloca lá. E a AWS não é um dos mais fáceis de se fazer, tá? Não é um dos mais simples, assim, mas ao mesmo tempo também não é impossível, né? Tu vai usar, tu tem que saber o que tá usando. Então, uma listagenzinha do que foi vazado, até vou botar aqui de novo agora o site da Website Planet, tá? Foi o que tinha no vazamento. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a fonte para quem tá vendo lá no vídeo. Tá? Então, uma base de logs. Então, aqueles logs lá que a gente gera lá na AWS, contendo 14 milhões de registros, tá? Com um tamanho total de 19 GB. Aí, isso é uma coisa. Aí um storage
da AWS com 3 milhões e meio de arquivos, mais 700 GB de arquivos, aberto, tá? Dentro, tinha na conta da AWS tinha uma pasta chamada 2022, onde tinha as imagens e as contas com imagens e vídeos usadas para verificação e para propaganda das acompanhantes, de 35.400 acompanhantes. Numa outra pasta chamada 2023, tinha mais ou menos 33.900 contas com imagens de verificação, fotos, vídeos, né? Também de acompanhantes, então parece que essas duas pastas aí eram e abertas, né? Foram acessadas. Sim. E adicionalmente, tá, tinha arquivos de desenvolvimento, de instalação e da própria aplicação, tokens de acesso administrativos e informação de dispositivos de usuário, tá? E também tinha endereço de e-mail, nomes, ID de usuários e mais, tá? Então, isso aqui estava aberto na internet, tá? Inclusive, se vocês lerem a matéria, vocês vão ver que a pessoa que descobriu informa, e na matéria que vai dizendo, ó, até o momento aqui, isso aqui ainda continua aberto. Esse outro foi fechado. Tá? Então, né, tem que tomar bastante cuidado aí com qualquer tipo de serviço, porque você usa seu e-mail. Aqui no caso é um serviço de acompanhantes e tal, mas pode ser uma loja, o Vaquinha. Pegar o Vaquinha, por exemplo. Há um tempo atrás, já faz alguns anos, vazou a base toda do Vaquinha, inclusive com senha, tá? Então, vazou os e-mails de todo mundo, com senha e tudo mais. Então, se você de repente usa a mesma senha em mais de um lugar, você já tem um problema e tal. Posso puxar um pouco essa história de senha agora, Guilherme? Só para dar uma dica pro pessoal. Pode concluir não primeiro. Perder, que eles, o pessoal do Website Planet também informa que eles usavam biometria facial para autenticar a identidade das acompanhantes e dos clientes. Isso, por isso as fotos naquelas pastas do 2022 e 2023, que é para verificação da identidade. Essas fotos. Fala da senha que depois eu arremato. Tá. Aconteceu agora, até agora há pouco eu não estava sabendo, o Guilherme que me disse que tem um youtuber que fala sobre criptomoedas e tudo mais, né? E ele, sem querer, expôs a senha de uma das suas carteiras, ou a sua principal carteira de criptomoeda, que aparentemente ele estava guardando as senhas num arquivo TXT, num arquivo da máquina. Aparentemente não, ele estava guardando as senhas no arquivo TXT. E aí, no momento em que ele faz troca de tela e tal, aparece o arquivo dele com a senha por algum momento, assim, e notem, mesmo que tivesse aparecido por uma fração de segundo, alguém que está ligado naquilo ali, pega o vídeo, volta naquele frame, ou seja, naquele quadro do vídeo, e lê, ou seja, é bem tranquilo, não precisa nem aparecer por muito tempo. Mas a imagem era uma live também, né? Isso, mas a imagem ficou por um tempo. Ela ficou por um tempo, né? Então facilitou ainda mais. Então, alguém... obviamente mal intencionado, alguém obviamente sem muitos escrúpulos, pegou a senha desse youtuber, viu o erro que ele cometeu, pegou a senha dele, foi lá e transferiu os fundos todos os fundos, limpou a carteira dele, cerca de 250 mil reais, limpou e distribuiu em outros ativos outros criptoativos, tá? Então, obviamente, o youtuber ficou assim, muito, muito, muito abalado com o que aconteceu na hora. Ele estava numa live. E esse tipo de coisa não deve ser nem um pouco agradável. Mas, por que eu lembrei disso, tá? Porque quando há um vazamento como esse aqui da Fatal... Como é que é? Fatal Model. E assim como aconteceu o vazamento da Vaquinha, embora nesse caso aqui da Fatal Model não tenha vazado senhas, se você usa a mesma senha em tudo que é lugar, é um problema. E se você não guarda essa senha de forma adequada, também é um problema. Então, preocupados
com esse tipo de situação, a gente há algum tempo a gente gravou um vídeo até mais cru, assim. Eu mesmo gravei o vídeo. Que tá lá no nosso canal no YouTube. Basta você procurar por Segurança Legal no YouTube, você vai encontrar o nosso canal, tá? Não tem erro. E lá, além dos vídeos, dos episódios, tá? Tem lá a gente falando, tal. Opa, eu não tô mostrando, caramba. Não estamos agora. Não tô mostrando, agora sim, tá? Nosso canal não tem lá no YouTube, canal do Segurança Legal. Então, aqui você vai encontrar os episódios, alguns episódios, tá? A maioria agora dos últimos já estão entrando com um vídeo aqui para vocês. Então, se vocês quiserem ver as nossas belas... rostinhos bonitos. Nossas belas faces e as nossas caras e bocas, né, quando a gente... Né, para ter mais informação da nossa reação às notícias aqui. Você pode acompanhar por aqui. E tem um vídeo que a gente gravou há 7 meses atrás, tá? Que eu gravei lá sobre o cuidado com senhas, sabe? O título é O que você está fazendo com as suas senhas. Então, pessoal, assista isso aqui, pensa um pouco como cuidar das senhas, onde armazenar senhas. Senha em arquivo texto, como vai acontecer com esse youtuber, vocês não devem fazer isso. Senha em arquivo de planilha, vocês não devem fazer. Então, assistam um vídeo lá, vai estar no show notes o link, ou visitem o nosso canal até para ver os outros episódios, tá? Tem bastante material aqui, tem coisa de bastante tempo atrás também, né, Guilherme? E a gente está retomando o canal. Há 6 anos atrás a gente postou o nosso primeiro vídeo aqui, de 32 segundos. Mas enfim. Tá? Então tá aí o canal do Segurança Legal. Tá aí e tem lá um vídeo específico sobre como proteger as suas senhas. E não se esqueça, né, Vinícius? Assine o canal. Como é que é? Assine o canal. Aquelas coisas óbvias, né? Assim, tipo, se o cara curte, o cara vai... Claro! Não esqueça de... Cara, se você quiser, vai lá. Eu acho que pra categoria do nosso ouvinte, não precisa dizer isso, porque assim, se ele gosta do canal e se ele quer nos acompanhar, é óbvio que ele vai seguir e vai apertar o botãozinho pra assistir. Se ele não quer, você dizer isso não vai mudar Agora, nada. dá pra pedir o like, né? E deixa o seu like. O like é interessante porque aí é aquela história de Põe ajuda um like animado a divulgar. no vídeo, Vinícius. Não tenho nada preparado aqui. Ó, o like animado entrando do lado aqui, ó. Aqui, ó. Tá aí o like Pra finalizar o caso da Fatal Model, a gente, claro, logo se lembra do caso Ashley Madison, que também Ashley Madison, sim. Tinha um monte de e-mail GovBR lá, lembra? Exatamente, né? Então o sujeito... E a pessoa, veja, aqui não é nenhuma avaliação moral do sujeito da pessoa fazer uso desse tipo de serviço, que é plenamente ilícito, né? O ilícito no Brasil é a exploração da prostituição, mas assim, a prostituição não é algo proibido. A pessoa, se achar por bem fazer, ela é livre para fazê-lo. A questão é que, mesmo não sendo algo ilícito, é bastante comum que as pessoas mantenham restrições, né, e mantenham sigilo acerca da sua vida sexual. Tanto é assim que os dados acerca da vida sexual são dados sensíveis, né? Assim como os dados de saúde compõem um certo patrimônio ali mais íntimo das pessoas, né? E ninguém tem nada a ver com a questão, né, com as condutas sexuais das pessoas. A questão é aquela velha história, né? Como a tecnologia começa a se imbricar em todos os aspectos da vida, você tem tecnologia também sendo usadas em diversas situações envolvendo a vida sexual das pessoas. Então lembramos desse caso da Ashley Madison e, claro, um vazamento como esse tem implicações brutais para a privacidade e proteção de dados, né? É o tipo de vazamento que pode facilmente, por pessoas mal intencionadas, promover situações de chantagens, né, de extorsões, e problemas muito sérios para a vida das pessoas que tiverem esses dados vazados, né? Sem dúvida. Bom, puxou as minhas então agora? Agora pode trazer as tuas, hein? Tá. Então tá. A primeira que eu vou trazer é que um spyware brasileiro foi... Primeiro, o que é um spyware brasileiro para iPhone, tá? Para iPhone não, desculpa, para telefone. E pelo que eu vi, ele é para Android, não é nem para iPhone, é para Android só. O que é um spyware, tá? Então você já deve ter ouvido falar de gente que instala aplicativos em celulares para saber o que a outra pessoa está fazendo no seu celular. Isso até pode acontecer por demanda legal, né? Talvez, polícia e tal. A gente já comentou sobre isso. Cavalos de Troia do Estado, acho que foi o episódio que a gente gravou sobre isso.
Tá? Dá uma catada aí, Guilherme, mas eu acho que foi esse o nome do episódio. Então pode ter situações em que legalmente isso acaba sendo feito. No mais, o que a gente ouve falar, e realmente é de ouvir falar mesmo, teve gente que já me pediu e eu disse, olha, não sei, eu disse não faça isso. O próprio Soline já falou em vários episódios a parte dos spywares, né? E o pessoal instala. O que acontece? Spywares, né? Os maridos monitorando as mulheres. E vice-versa, né? Então, sim, o pessoal vice-versa, claro. Então, namorada, marido, esposa, etc., acabam instalando esse tipo de aplicativo no aparelho da outra pessoa, invadindo a privacidade dela, né? Mas é minha namorada, é meu namorado, não importa, ele tem direito à sua privacidade. E esse aplicativo especificamente, que é o Web Detetive. Tá? Esse aplicativo, ele é um serviço, ele é pago, e o que aconteceu foi que esse serviço foi invadido. Os servidores desse serviço foi invadido. Então, a notícia, tá, é que cerca de 70 mil telefones invadidos, né, por alguém usando esse serviço estavam cadastrados lá no Web Detetive, tá? E os invasores, aqueles que invadiram o serviço do Web Detetive, não o celular, olha a confusão agora. Esses caras deram uma de Robin Hood, hein? Eles entraram e apagaram todos os 76 mil registros lá que vinculavam os telefones, tá? Ou seja, efetivamente desconectando os telefones invadidos da plataforma, tá? Salvando essas 76 mil almas aí. Então, o que não se tem maiores detalhes, tá? Então, na matéria aqui é colocado pro TechCrunch aqui, é colocado que eles conseguiram acesso, que eles fizeram a exclusão dessa vinculação dos aparelhos com o serviço Web Detetive, tá? Aqui tá uma das telinhas dele, tá? Se vocês... Eu vou descer um pouquinho aqui. Esse artigo que está no show notes mostra como você faz para excluir como remover o Web Detetive. Eles dizem aqui que é bem fácil, tá? Eu não conhecia essa aplicação, então se você vê esse ícone azulzinho aqui, ó, dizendo que é do Wi-Fi, desinstale, tá? É o Web Detetive que está no seu celular, tá? Então, ele tem esse íconezinho branco com azul aqui, com o título, né, com essa aplicaçãozinha com o título Wi-Fi. Então, isso aqui seria essa aplicação do Web Detetive. E aí você aperte no ícone, segure um pouco, vai aparecer um menuzinho lá e você desinstala, dá um install nele e você remove essa porcaria do seu celular, se você tiver. E se você tivesse no seu celular, o que eu posso dizer? Cuide a sua volta quem tem acesso ao seu celular. Eu tava com o celular vendo aqui. Vê se é Web Detetive. Vai ver aí, ó, se tá com o Web Detetive instalado. Então, é que curioso. Coisa, né, cara? Curioso, mas assim, ó, de novo, aqui me lembra, assim como o Fatal Model me lembrou o Ashley Madison, né? Aquela situação do Ashley Madison, do vazamento. Esse cara aqui me lembrou o pessoal do Hack IT. Tá? Que a gente, inclusive, tem um episódio sobre o Hack IT também. Que é um... tinha o Hacking Team, que era italiano. Que eles, uma firma especializada em invadir dispositivos a serviço de polícias, governos, sejam eles autoritários ou não, né? Eles dizem que não, mas é assim, né? Eles só o que eles dizem. Depois os caras usam esse tipo de aplicação para fatiar literalmente jornalista, né? E depois não, a gente não estava preparado, a gente não permite esse tipo de uso. Mas esse pessoal do Hacking Team foi invadido e na época foram 400 e poucos gigas de informação que foi removido, que foi extraído de lá e publicado na internet. E aí tinha e-mail de tudo quanto era coisa, inclusive de autoridades policiais brasileiras. Né? Tinha coisa do Exército Brasileiro, tinha coisa da Polícia do Rio, se eu não estou enganado. Então tinha a Polícia de São Paulo, tinha um monte de coisa lá. Tá? Então, aqui é meio parecido, só que aqui esse serviço ele é voltado para pessoas físicas, aparentemente. Né? Não que de repente um investigador aí
não pudesse estar utilizando isso. Mas enfim, tá? Então, cuidado aí com o que você instala no seu celular. Fala, Guilherme. O episódio do Cavalos de Troia do Estado foi o episódio 75 de 2015, eu te mandei aí no chat. Era ainda quando a gente não tinha capas nos episódios, né? Mas quem for ver ali vai ver que tem um farto show notes ali para você ver uma série de informações, até bem interessantes, né? De uma pesquisa que a gente fez aqui para explicar um pouco sobre essa controversa situação, aí sim do Estado realizando esse tipo de ação, né? Bom, a outra notícia, Guilherme, assim, a principal notícia que eu queria comentar, eu não vou comentar porque a gente tá preparando, ver se a gente prepara um episódio só sobre ela, né? Então, não vamos nem citar para não dar spoiler. Mas, a outra notícia, tá, que eu trago aqui, é bem interessante. Existe uma coisa chamada PLC, tá? Que acho que é Programmable Logic Computer. Agora... eu vejo aqui. Eu vejo aqui. Eu vejo ligeirinho aqui. Eu tava com tudo aberto no... Public Limited Company. Não, tá louco? Não. Fixed Não faz isso. Eu tava com ele assim, acho que é Programmable Logic Controller, acho que é. Programmable Logic Controller, sim. Tá? Esse cara aí, esse tipo de mecanismo é essencialmente um computador, tá? É um computador para uso industrial. Então, que legal, tô vendo a foto. Parece uns relés. O que é isso? Não, cara, já vou te explicar. É uns blocos de Lego para adulto. Tá, vamos dizer assim. É um Arduino sério. Né? Ele é utilizado justamente para te fazer leituras de sensores e a controle de atuadores industriais. Desde controlar uma esteira, controlar um forno, acionar lâmpadas e, sabe? E tudo mais. E todo tipo de maquinário que tu possa imaginar, tá? E ele é um computador, assim, bem robusto para conseguir justamente sobreviver nesses ambientes mais hostis da indústria. Que legal isso aqui, cara. Não, isso é muito legal. Inclusive tem PLCs abertos na internet, tá? Mas isso a gente fala sobre... abertos na internet? Abertos na internet. Indevidamente abertos na internet? Tem. Eu te mandei uma foto ali, se tiver ao alcance de publicar, para quem tá vendo, tem um PLC cheio de cabos ligados com slots, com Ethernet, parece... Não é fibra isso aqui, mas não é fibra. Aqui, ó. Mas é tipo uma interface, né? É isso, né? Não, ele é um computador. E aí sim... É um computador mesmo. E aí ele tem várias interfaces para ler... tu quer ler um termômetro industrial, tu quer ler Entende? Tu quer ler sensores... Se acabou tal produto, ou tem tal nível de produto num determinado reservatório. É para realmente automatizar. Tipo uma Alexa. Não. Assim, ó, para quem gosta de game, né? Procura o jogo Factório. Tá? Porque você vai brincar de automatizar coisas lá e tem uns PLCzinhos lá. Tem uns. Que legal, claro, isso é uma coisa extremamente simples, tá? Não dá pra. Sim, não PLC, mas a lógica. Não, mas o jogo é muito legal. O jogo é muito bom. Factório, tá? Eu recomendo o jogo Factório. Não estamos ganhando nada para recomendar esse jogo, é apenas opinião, não reflete, blá blá. Então, a gente tem isso que é utilizado direto, tá? E para isso aqui funcionar, tu tem que programar. E para programar, tu usa um SDK, tá? Que é, no caso, o CodeSys V3. E o pessoal da Microsoft, pesquisadores da Microsoft, descobriram uma penca de problemas nesses caras. De vulnerabilidades no SDK e que acaba impactando, portanto, o que acontece... em termos de acesso que tem nesses PLCs. E um desses furos, tá? Tem vários aqui, tem vários CVEs aqui. Um desses furos, tá? É uma execução remota de código. O que é muito ruim, tá? Isso é péssimo, tá? Então tem execução remota de código lá. Então, se você
trabalha lidando com esse tipo de equipamento, né, e tem algum poder de decisão sobre isso aqui, é bom você saber que há questões bem sérias aí de execução remota de código nesses PLCs, tá? Mas eu imagino que esse tipo de coisa não fique ligado na internet Fica. com tanta frequência. Aí que tá. Fica, cara. Inclusive, tinha há um tempo atrás. Eu não vou aqui entrar em detalhes até para não ficar dando ideia, né? Uhum. Mas tem PLCs escancarados na internet que não deveriam estar lá. Tá? Uhum. Tu tens, assim, coisas que até assustam um pouco, sabe? E tem alguns serviços de crawling, de indexação, que procuram especificamente por esses caras. Tá? E é possível tu procurar também. Tu mesmo, se tu quiser procurar direto, tem um link bom em casa, e tu quer fazer uma pesquisa na internet catando esses equipamentos, tu consegue de forma relativamente fácil. É claro, vai demorar um pouco porque tem muito mais outros equipamentos do que PLCs ligados. Tá? Mas no momento que tu encontra um PLC, é muito fácil tu diferenciar, saber se, olha, isso aqui é um PLC. Tu consegue claramente saber que é um PLC e saber que não é um site na web qualquer ou uma Alexa ligada na internet, né, exposta na internet. Isso aqui, cara. É. Adorei. É muito legal, cara, é muito legal. Mas se tu quiser brincar com uma coisa mais barata do que um PLC e ter o gostinho, cara, pega aí um Arduino e compra um monte de sensor e vai brincar. Bem de boa. O pessoal dizendo que eles têm, se usa PLC também para sinaleiras, né, traffic signals, elevadores, Tudo. máquinas de lavar, turbina eólica, tu usa PLC em hidrelétrica, tu usa PLC em fábrica de carro. Qualquer coisa que tu precise automatizar, tu não vai botar um PCzinho lá, entende? Ou um Arduino. Não vai fazer isso. Tá? Tu vai usar um PLC. Tá. Então tá por tudo. Tá por tudo, tá? Então, esse do PLC. E a última notícia que eu tenho aqui é mais um... provavelmente... Deixa eu até ver aquele site do... eu acho que é o No More Ransomware. Que é um site... Eu vou recomendar esse site aqui, mas tem o Data Decrypt... esse aqui eu não conhecia. Esse aqui eu conhecia, tá. Tem mais um ransomware que saiu aí, tá? Que é o Key Group, tá? Que é um ransomware que ele... Ou seja, aquele tipo de malware que invade o seu computador e... Só um pouquinho... Eu vou ter que responder uma pessoa aqui, pronto, ao vivo, tá. Que invade... É o tipo de malware que invade seu computador, cifra seus dados com uma chave e depois pede um resgate para permitir acesso aos dados novamente, tá? É o famoso ransomware. E tem um ransomware, agora mais recente, tá? Que o pessoal que desenvolveu, ainda bem, desenvolveu mal, tá? E foi feito pesquisadores aqui trabalharam para entender esse ransomware, viram um erro cometido e eles criaram, inclusive aqui, tem aqui em Python, ó. Se você não sabe como usar isso aqui e de repente foi pego por esse ransomware, e você vai ver essa mensagem aqui, ó, que tem um exemplo de mensagem. Se você foi pego por esse ransomware aqui e não tem backup, fique feliz porque para esse ransomware aqui é muito fácil reverter, tá? E existe inclusive um script em Python aqui, se você não souber o que fale com alguém que entenda um pouco mais de TI, que a pessoa vai poder te ajudar a decifrar todos os seus dados sem você pagar nada. Tá? Mas eu recomendo aqui junto, nós temos o site, não é esse aqui, cadê o nosso amigo? No More Ransom. Mudou? Mudou um pouquinho, tá? Então nós temos esse site aqui que é o No More Ransom, tá? Que ele te ajuda justamente a fazer a recuperação, tá, de dados. Cara, eu acho que eu vou tirar isso aqui porque eu não lembro se o site mudou muito. Eu não sei se esse é o site mais. Tá, e tu ainda mostrou um outro site antes. Aquele ali eu já disse que o Matheus ia tirar ali. Tá. Então, deixa eu voltar aqui. Então, se você foi atacado por foi pego de surpresa por um ransomware e é essa tela que apareceu,
esta telinha preta aqui. Fique feliz, tá? Como decifrar, só use você mesmo o script ou fale com alguém que você conheça e que saiba utilizar essa ferramenta. Tá? As minhas notícias eram essas, Guilherme. Consegui passar por todas. Tá. Eu tava preocupado aqui porque eu só tenho um café frio, eu acho, mas eu não tenho ninguém pro café expresso. Eu vou dar o meu café expresso eu vou dar pra audiência do Segurança Legal. Mas agora fica chato eu dar um café expresso. Meu café expresso. Agora eu vou dar uma. Como é que é? Inovada? Eu não sei se renovada, cara. Mas eu vou dar uma inovada também, já que tu inovou. Eu vou mandar um café expresso lá pro professor Fábio Cordeiro. Tá? Um grande abraço para ti, Fábio. Abraço. E obrigado aí por utilizar o Segurança Legal com os teus alunos. E a gente fica bastante feliz. E vocês, alunos, porque eu sou professor também, o Guilherme também é, né? Vocês valorizem o professor Fábio, porque não é todo professor que vai buscar coisas alternativas, como, por exemplo, um podcast, tá? Para tornar os assuntos mais palatáveis ou mais interessantes, envolve trabalho, isso envolve dedicação dele, envolve planejamento de... ele tem que filtrar, ele tem que ouvir para ver se a gente não disse bobagem nenhuma antes de indicar, vai que ele indica. ou corre o risco, né? Então meu café expresso vai pro Fábio, que é um exemplo de divulgação do nosso podcast. Meu café frio, cara... hoje eu tinha certo café frio para aquela outra notícia lá. A que não entrou hoje. Mas o meu café frio... Não sei, cara. Não sei para que eu vou dar café frio hoje. O meu café frio vai para a equipe do Fatal Model que permitiu que... tudo aberto, escancarou tudo lá. Deixasse aberto dados tão sensíveis assim. Essa é uma questão, né? Não somente as pessoas que usam esses serviços, mas também as pessoas que disponibilizam esse tipo de serviço estão diante de algo muito crítico e precisa ter o adequado cuidado, né, com esse tipo de questão. Perfeito, Guilherme. Então tá, ficaremos, Vinícius. Então, eu estava aberto aqui agora há pouco e eu perdi o link há 10 anos do Segurança Legal, que a gente vê na hora aqui, Vinícius. Opa! Aqui é vida real. 1º de setembro de 2003, nós teríamos aqui... Dropa o link pra mim que eu já ponho aqui pra quem tá no YouTube. Eu já coloco Seria aqui. o News Check número 3, que era algo que a gente começou a fazer. Nossa, News Check. Antes ainda de ter o Assolini. A gente falava aqui, ó. Por exemplo, acordo do TSE com Serasa... muito do TSE com Serasa aqui, companheiro do jornalista que denunciou vigilância da NSA detido em aeroporto, Davi Miranda falecido agora, né? Sim. Faleceu, né? Faleceu. Documentos da NSA apontam Dilma Rousseff como alvo de espionagem, informações pessoais são compradas por golpistas em mercado clandestino, caso envolvendo consultas integradas. Comentários de jovem do RS sobre pessoas negras causam revoltas no Twitter. Então você vê que parece que as coisas não mudaram muito. As coisas não mudaram muito, né? É impressionante. Bom, perfeito. Fiquem aqui com um pouquinho do News Check número 3 há 10 anos no Segurança Legal. Agradecemos então a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Quanto ao caso Snowden, que ainda vem reverberando na mídia e cada semana... E pelo visto, segundo o planejamento dele, isso que vai reverberar muitas vezes ainda, né? Eles estão soltando... sendo liberados aos poucos, né? As novidades são dadas aos poucos, né? Claro. Sim, porque é um prato cheio para a mídia, né? Imagina a quantidade de coisas que eles não têm, e em doses homeopáticas eles vão largando, para não deixar o assunto morrer até talvez, né? É verdade. Não, é que se solta de repente numa vez só, né? O WikiLeaks trouxe muita coisa.
na época do Wikileaks, né? A gente fala na época, né? Como se tivesse muito tempo que tivesse passado o Wikileaks. Sim, uns 2 anos. O Wikileaks, ele teve um momento mais intenso, assim, que todo mundo comentava do Wikileaks e as imagens, né, daquele helicóptero americano atirando em pessoas e matando 2 repórteres é verdade. dos jornalistas do Reuters, acho que é da agência Reuters. E aquilo foi bastante divulgado, aí alguns documentos e tal. E tinham documentos lá, tem até hoje lá no Wikileaks, para quem quiser ver, né? Uhum. Documentos, inclusive, do Exército Brasileiro admitindo que o Brasil não tem condições o Exército Brasileiro não tem condições de garantir a sua própria segurança, sua cibersegurança, e pedindo ajuda aos Estados Unidos. Isso está lá, tem um documento lá dizendo isso, né? E então isso meio que deu uma esfriada, né? Passou um tempo e esfriou, daí todo mundo esqueceu, ficou quieto e tal. E o caso no Snowden, a mesma coisa. Se largar tudo de uma vez só, todos os documentos de uma vez só, eu acredito que vai ter um momento, vai ter um boom, né? Vai ter aquela... Uhum. E depois a coisa vai esfriar e ninguém mais vai falar mais nada. O Assange, o Julian Assange do Wikileaks, né? Teve um momento que ele virou uma estrela mundial, né? Claro. Tem até um programa de TV agora. E aí... Aí depois esfriou, entende? Depois a coisa meio que... Tu conversa com pessoas aí da área de segurança, TI e tal, né? E de repente nem sabem mais quem é o Assange. Então o Snowden, eu espero sim que eles não larguem tudo de uma vez só, porque a coisa vai esfriar se eles fizerem isso. Né? A gente vai dar cada vez menos bola aí nessa história. Eu acredito que sim. Mas há uma diferença qualitativa, se é possível dizer assim, né? E quantitativa também, entre o caso Snowden e o caso Assange, né? As coisas que foram divulgadas pelo Snowden são violações de direitos humanos, aí, de violação da privacidade, da intimidade, do mundo inteiro, né? Sim, mas assim, mas a gente tem coisas... As questões do governo americano tá levantando informações a respeito do governo brasileiro e tudo mais, né? Sim, foi notícia ontem. Isso lá no Wikileaks, eu mesmo li alguns cables que tem lá, alguns dos documentos que tem lá, com relatórios de conversas com ministros brasileiros, né, com assessores, com fulano de tal do partido tal, e não sei o quê, conversas telefônicas, tá lá. Tá lá para quem quiser dar uma fuçada, procurar pro Brasil lá e dar uma lida. Então... Eu fico espantado com o espanto, com o tamanho da surpresa, né, dessa questão do Snowden com relação ao governo brasileiro. Eu sei que o governo americano está espionando o governo brasileiro. Isso está lá no Wikileaks. Entende? Não deveria ser mais uma grande surpresa. Mas e vamos comentar a respeito dessas surpresas, né? Então, as novas coisas aí do caso Snowden, né? Em ordem cronológica. Vamos pegar. Então, a gente teve aqui a primeira coisa, o companheiro do Glenn Greenwald. O companheiro dele, que é um brasileiro, viajou à Inglaterra, né, para resolver algumas questões, né, de logística aí. E, obviamente, o Greenwald sabe muito bem que ele tem que tomar cuidado ao viajar. E esse receio dele, até na entrevista com ele deixou isso bem claro, esse receio dele de sair do Brasil, ir para a Inglaterra, né, para os Estados Unidos, então nem pensar, né? Se concretizou essa preocupação dele quando o companheiro dele, tendo ido para a Inglaterra, ficou 9 horas retido, sem nenhuma acusação formal, com base na lei contra o terrorismo, de aquela palhaçada das coisas, na lei contra o terrorismo permite que você acaba com todos os direitos do cidadão, né? E a gente pode fazer tudo em nome do terrorismo. Claro. Todos são terroristas, tudo é terrorismo, tudo é ameaça internacional. E a Inglaterra não perdeu a chance de entrar com uma lei antiterrorismo, que nem exatamente como os Estados Unidos fez, e que permite, então, que eles retenham uma pessoa 9 horas presa, digamos assim, né? Sem nenhuma acusação formal.
Inclusive, E aí, Mauro, só um fala. detalhe, aprendendo os dispositivos que ele tinha, né? Claro, exatamente. Ou seja, Pendrive, computador. imagina, se ele leva alguma coisa criptografada lá pra Inglaterra Uhum. e não entregar a chave, arrisca ficar preso. Sim. Aquela lei antiterror também que obriga a pessoa a entregar a fornecer, chave. a entregar a chave. Nos Estados Unidos, tu é preso. Se tu não fornece a chave para decifrar o teu pendrive ou o que tem no teu notebook, tu é preso. Eles podem te prender. Lá também, né? Na lei RIPA que eles têm, Regulatory Investigation Power Act, se não me engano, que permite isso também. Então, uma represália, né? Mais uma Sim, pura intimidação. pura intimidação. Mas Exatamente. me parece que claro que há o chamado chilling effect aí, que é aquela questão de quando um governo faz alguma coisa O chilling effect? o chilling effect. E essa atuação do governo deixa as pessoas ameaçadas e faz com que elas não repitam algo por medo de uma possível ação de um governo, de uma empresa. Então isso é o chamado chilling effect. Procurarem lá na internet, vocês encontram outras definições mais completas. Mas o caso é que me parece que claro, há o chilling effect, mas ao mesmo tempo o governo com essas ações meio que despreparadas, talvez meio mal planejadas, faz com que nasça em algumas outras pessoas a intenção realmente de continuar com isso, né? É verdade. Me parece que o efeito não está sendo esperado nesse caso. Tá dando outro efeito, que é o Streisand Effect. Tá atraindo cada vez mais atenção para isso, e as pessoas estão cada vez mais interessadas por isso. Bom, seria muita ingenuidade, só para finalizar, imaginar que vamos destruir os dados que tem lá no The Guardian como se não tivesse cópias, ou isso distribuído. Só chama mais atenção, isso não adianta nada. Exatamente. Bom, uma última notícia ainda envolvendo isso, teve uma matéria exibida no Fantástico de ontem, no dia 1º, falando que, mostrando documentos, de novo com documentos, né, vazados pelo Snowden, né, apontando que a Dilma Rousseff foi alvo de espionagem. Tem uma matéria de uns 11 minutos aproximadamente sobre o assunto, em que são mostrados documentos e tal que comprovam que a NSA teria espionado, né, o governo americano teria espionado o governo brasileiro. Repito, isso não é novidade. Tá? Quem está achando que isso é a prova, não sei o quê, procure lá no Wikileaks, vocês vão encontrar coisas nesse sentido. Mas é claro que aqui a coisa é um pouco mais intensa, né? Agora pela manhã mesmo, o governo vem se posicionando no sentido de exigir explicações do governo americano, né? Como se isso fosse uma novidade, mas não é uma novidade. É importante. Esse exigir eu não sei o que pode surgir daí, sabe? Eu sinceramente, é uma opinião pessoal, eu sinceramente não acredito que isso vai surtir qualquer efeito. Vou exigir que os Estados Unidos se posicione e diga o que está fazendo. E como a gente já sabia, como isso já havia sido comentado anteriormente, e foi mais uma vez mostrado nessa notícia aí, a questão da espionagem comercial, né? Industrial comercial. Não só a questão política. Sim. Né? Mas isso é gravíssimo. No que diz respeito a segredos industriais, empresas, negócios, né? Isso é um risco para as empresas brasileiras. Isso é um risco. Daqui a pouco um concorrente estrangeiro, americano especificamente, pode começar a ter acesso a informações coletadas através desse sistema, através da NSA.